Bem-vindo ao canal Madeireira Tropical. Hoje vamos comparar o Cambará e o Angelim Pedra. Muita gente me pergunta qual madeira é melhor, o Cambará ou o Angelim Pedra. Separamos aqui alguns tópicos para que não fiquem dúvidas. Usando como fonte o IPT e o site do IBAMA, os principais tópicos para esse comparativo seriam então a durabilidade, secagem da madeira ao ar livre, propriedades físicas e algumas propriedades mecânicas. No que diz respeito à durabilidade, o Cambará apresenta baixa resistência a insetos e a fungos. Já o Angelim Pedra tem uma média resistência, por ele ser um pouco mais denso. Comparando também as árvores, olhando ela de topo, a gente tem uma alta incidência de alburno, que é o brancal. Então o Cambará tem cerca de 35 a 50% de brancal, de alburno, o que deixa esse tipo de madeira mais suscetível a ataques de cupins de madeira seca, sendo o cerne dele, essa parte central, muito menor. Por isso, todos os cortes em vigas de Cambará possuem alta incidência de brancal. Já o Angelim Pedra possui esse alburno bem diminuído, então a incidência do cerne da madeira é muito maior, deixando a madeira muito mais resistente. Quando a gente compara o Cambará com o Angelim na secagem ao tempo, o Cambará apresenta uma boa secagem, por ser uma madeira menos densa. O Cambará ao tempo apresenta empenamentos, rachaduras e escamações por causa da sua baixa densidade. Já o Angelim Pedra, por ser uma madeira mais densa, ele tem uma secagem moderada, não é tão fácil, o tempo é maior, porém é um tipo de madeira que apresenta uma baixa tendência ao empenamento. Falando de propriedades físicas, o Cambará, quando comparado a densidade com o Angelim Pedra, é uma madeira que tem 590 kg por metro cúbico com 12% de umidade. Já o Angelim possui 710 kg por metro cúbico. Então aqui vemos que o Angelim é uma madeira mais densa do que o Cambará. Já a contração volumétrica, que é diminuição de tamanho mesmo da peça, de volume, o Cambará tem uma diminuição de volume maior do que o Angelim Pedra, justamente por ser uma madeira menos densa. O fato de o Cambará ter muito mais brancal, que é a parte sem resistência da madeira, é a parte macia, isso ajuda com que ele tenha um peso muito menor do que o Angelim Pedra. Partindo para a contração volumétrica, que é a diminuição de tamanho em volume mesmo da peça, o Cambará tem uma diminuição de tamanho de 12,5% quando pegamos a madeira verde e secamos ela até uma umidade de 12%. Já o Angelim Pedra tem uma diminuição desse volume menor, 10,1%. Quando falamos de propriedade mecânica da madeira, nós temos um ensaio que é feito, que é um ensaio de dureza, que é quão dura é a madeira mesmo, que é medida em newtons. No caso do Cambará, 3.844 contra 4.494 do Angelim Pedra. É uma madeira mais dura. Quando falamos em compressão, é a resistência à compressão. É um outro ensaio que é feito em laboratório para a resistência à compressão. Então nós temos a resistência à compressão do Cambará 42,20 megapascais contra 52,30 do Angelim Pedra. É uma madeira que resiste mais à compressão. Já a tração, o Cambará resiste a 47,6 megapascais. O Angelim Pedra 58,7. Ela é uma madeira mais resistente à tração. Aqui cabe uma ressalva que pouca gente sabe. A madeira, toda ela, todos os tipos de madeira, é mais resistente à tração do que à compressão. Quando comparamos as madeiras à flexão, que na minha opinião é aonde trabalha a maioria das estruturas, a flexão é o mais importante para a gente. O Cambará tem uma resistência de 80,20 megapascais
contra 109,30 do Angelim. É uma madeira muito mais resistente à flexão. O que é flexão? É quando você tem uma viga biapoiada e coloca uma carga em cima dessa viga, ela tende a fazer uma barriga para baixo, ou seja, a madeira comprime as fibras em cima e traciona as fibras embaixo. Isso também acontece com as vigas de concreto, por isso que dentro do concreto tem o aço na parte de baixo, né, para resistir à tração, e o concreto resiste à compressão. A mesma coisa acontece com a madeira. Ou seja, a maioria das estruturas trabalha a flexão, principalmente telhados, assoalhos, decks, enfim. Então a gente pode ver que quando a gente compara o Cambará com o Ângelo em Pedra, o Cambará perdeu em todos os quesitos. Então o Ângelo em Pedra se mostrou uma madeira melhor. Eu peguei aqui o último item, que é a flexão, aleatoriamente, podia ter pego qualquer um outro, para fazer uma comparação direta. Então a gente tem uma resistência à flexão de 80,20 MPa no Cambará contra 109,30 no Angelim. Eu peguei isso aqui por quê? Porque a flexão é o que está presente na maioria das nossas estruturas, Eu botei aqui para exemplificar duas vigas, por exemplo, com caibro num vão livre de 3 metros, com uma carga distribuída em cima, Essa carga pode ser o quê? Pode ser o forro, pode ser as ripas, a aba, as telhas distribuídas por cima, Isso vai gerar uma carga nesse caibro que vai tender a fletir, por isso flexão, num vão de 3 metros. Então, se a gente dimensiona um caibro de Ângelo em Pedra, por exemplo, um 5x10, para resistir a uma carga num vão livre de 3 metros, e ele passa nesse cálculo, e a gente fizer um comparativo direto aqui, por exemplo, a resistência do Angelim comparada ao Cambará, usando esses parâmetros, a gente tem uma diferença de 27% aproximadamente, 26,9% ali, de resistência à flexão. Essa é a diferença entre eles, O Cambará é 27% menos resistente à flexão do que o Angelim. Se a gente fizer essa comparação direta, o caibro de Ângelo em Pedra, que resistiria a 3 metros de vão livre com essa carga, o Cambará resistiria 2,20 metros de vão livre só. Por que eu quis exemplificar isso? Porque às vezes o cliente ou a gente, um leigo, pede para fazer um orçamento em Angelim e também pede para fazer o orçamento em Cambará em função do preço. Mas eles não são diretamente proporcionais. Enquanto um aguenta 3 metros de comprimento de vão livre, o outro aguenta só 2,20 metros. Então o cálculo de resistência tem que ser todo refeito dependendo do tipo de madeira. Então agora, falando de valores para você que paga essa conta, vamos fazer um comparativo direto aqui também dos dois. Então, se a gente tem, por exemplo, um caibro de 5x10 de Angelim que custa R$13 o metro linear em Ângelo em Pedra, para que valha a pena você pagar ele em Cambará e recalcular toda a sua estrutura, ele teria que custar também 27% a menos, correto? Então, ele teria que custar em torno de R$ 9,50 o metro linear, o que não acontece na maioria das vezes. Então, para você que assistiu o vídeo até o final, dê o seu like, se inscreva no canal e toda semana teremos novidade.